Olá, amigos da Casa de Acolhida, é um prazer estar aqui com vocês. Sou a Priscila, psicóloga, e venho mais uma vez trazer um vídeo nesse mês de março falando sobre o tema de mulheres, né? Antes da gente começar a conversar sobre o tema especificamente, eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não se inscreveram no canal do YouTube, que possam se inscrever, depois de inscritos possam curtir, compartilhar nossos vídeos. É muito importante para nós que gravamos, é muito importante para a Casa de Acolhida, que vocês assistam os nossos vídeos, que vocês curtam, possam compartilhar com outras pessoas da família e também nas outras redes sociais, como nós temos, né? O Facebook e o Instagram, né? Então, hoje nós vamos falar especificamente, continuar falando sobre mulheres, mas especificamente sobre o tema das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, assim, o mercado de trabalho num país, né, ele é constituído pela capacidade produtiva dessa sociedade, né? O desenvolvimento econômico, ele está atrelado, né, à oferta de mão de obra que é produzida nessa sociedade, né? Então, a gente depende das pessoas trabalhando para que elas recebam os seus salários, e elas trabalhem, elas recebam. Então, é uma oferta de demanda de mão de obra e oferta de emprego, né? Então, a gente tem, basicamente, no Brasil, mulheres e homens trabalhando, né? Mas nós sabemos que a realidade do mercado de trabalho é uma realidade que não é da ideal, né, no Brasil. Por quê? Porque nós temos muito mais homens trabalhando do que mulheres. Nós temos hoje, em 2022, muitas mulheres trabalhando, sim, mas muitos homens trabalhando nos mesmos cargos que as mulheres e recebendo muito mais do que as mulheres, né? Então, assim, nós temos uma total diferença de ganho salarial em relação aos homens e às mulheres. Então, qual é o cenário que nós temos hoje em termos de mercado de trabalho quando a gente pensa nas mulheres? Uma desvalorização e uma discriminação por parte contra essas mulheres quando elas ocupam, inclusive, as mesmas funções, e os mesmos cargos que os homens, né? Mas assim, o assunto é muito polêmico e muito profundo, né? A gente não teria tempo e nem eu teria condição hoje da gente voltar na história e tentar entender quais as razões que fizeram com que as mulheres ainda vivessem esse lugar de discriminação em relação ao mercado de trabalho, né? Vamos focar no aqui e agora e pensar o que ainda nós, enquanto mulheres, sofremos dessa discriminação. Mas a gente também tem que pensar nos dias atuais como um avanço para as mulheres. Nós não podemos somente pensar naquilo que nós não tivemos, né? As mulheres foram constituídas pelo mercado de trabalho e têm, sim, né, muitos avanços que elas incorporaram para a vida delas de trabalho. Hoje elas trabalham, coisa que no Brasil colonial, no Brasil imperial, as mulheres não trabalhavam, não podiam trabalhar. Com a Constituição, as mulheres foram legitimadas a começarem a trabalhar, elas puderam trabalhar. Então, assim, a gente também tem que falar desses avanços, né? As mulheres hoje, elas têm as suas garantias trabalhistas bem recebidas, as empregadas domésticas, por exemplo, né? Elas têm as suas garantias também trabalhistas previstas em lei, elas recebem 13º salário, elas têm férias, elas têm aposentadoria, elas têm licença maternidade. Então, assim, houve sim muitos avanços no que diz respeito ao trabalho, ao mercado hoje com as mulheres trabalhando, né? Então, assim, hoje a gente sabe que existe, né, uma grande parcela da sociedade que é composta por mulheres trabalhando, como eu disse, né? Ainda assim, a gente tem muito mais homens do que mulheres trabalhando. E a gente também tem mulheres trabalhando naquilo que um dia, né, era um trabalho tipicamente masculino, né? Então, por exemplo, nós pegamos hoje uma empresa de engenharia, nós temos muitas mulheres trabalhando, onde uma época na nossa sociedade era mal visto, uma mulher trabalhando, era um trabalho masculino, hoje as mulheres ocupam, sim, esses lugares. Mas por que ainda nós vemos muito mais homens trabalhando do que mulheres? Certamente porque nós mulheres vivemos, né, numa imposição de um papel social e cultural que é nos imposto, né, enquanto aquelas que são responsáveis pelo cuidado da família, cuidado pelos filhos,
né? Então, nós somos as responsáveis, né, culturalmente, por fazer este trabalho. Então, a mulher muitas vezes não consegue sair para trabalhar, mesmo precisando, né? Porque a mulher, ela sai para trabalhar por uma realização pessoal, mas também por uma necessidade, né? Ela não consegue sair do mercado de trabalho porque ela ocupa essa responsabilidade do trabalho doméstico, né? Como eu estava dizendo, tem também essa questão de cargos ocupados por homens e mulheres, né? Os homens ocupam muito mais cargos na sociedade, que tem um nível de valorização muito maior do que a mulher. Então, cargos que são mais valorizados ficam para os homens muito mais do que ficam para as mulheres, né? E a gente sabe, né, assim, se a gente for ler isso na internet, todo mundo já ouviu falar, às vezes, de uma conhecida, de um conhecido em família, que as mulheres ainda continuam sofrendo assédio moral e abuso, né? Então, o número de homens que sofrem isso é muito, muito, muito menor do que as mulheres passam por essa situação. Então, assim, eu tô tentando mostrar aqui para vocês que o mercado de trabalho para a mulher, ela avançou muito, porém ela ainda está vivendo todas essas problemáticas, né? Em relação ao assédio moral, ao abuso sexual, né? De identidade de gênero, de salário desigual em relação aos homens ocupando o mesmo cargo, né? Então, o que nós podemos concluir em relação a esse pensamento da mulher do mercado de trabalho, né? O que a gente pode concluir? Então, a gente pode ter algumas conclusões. Primeiro, a mulher hoje está no mercado de trabalho, né? Como um dia ela não foi, hoje ela está no mercado de trabalho. Como eu disse, a mulher está no mercado de trabalho ocupando cargos que anteriormente eram vistos como cargos masculinos, né? A mulher hoje ela consegue trazer dinheiro para dentro de casa e ela consegue fazer circular dinheiro para o desenvolvimento social e econômico de um país, né? Algumas vezes as mulheres conseguem ir para o mercado de trabalho depois de se profissionalizarem, estudarem, mas ainda a gente sabe que isso fica muito mais voltado para os homens do que para as mulheres, né? A gente sabe que as mulheres, quando vão para o mercado de trabalho, elas também se sentem muito mais envolvidas com aquilo que da ordem não só dos trabalhos de casa, mas em relação à vida profissional dela. Então, ela chega em casa, ela está mais motivada, ela tem mais assunto para conversar. Então, isso também traz um aspecto importante que é do bem-estar da mulher, né? A mulher que trabalha fora, ela tem tripla jornada, né? Não é fácil, né? Porque ela cuida de casa, ela cuida dos filhos e ela cuida do próprio trabalho que ela sai para trabalhar. Mas ela volta provavelmente mais cansada, mas muito mais motivada do que simplesmente ficar dentro de casa trabalhando só com os cuidados domésticos. Eu não estou dizendo que a mulher não possa viver isso, né? Eu estou dizendo que muitas vezes elas não têm escolha, elas são vistas como sendo aquelas que somente servem, né, para isso, né? A gente sabe que ainda existem um machismo muito grande, onde homens não querem suas mulheres no mercado de trabalho, né? Então, tudo isso acontece. Então, essas conclusões são baseadas naquilo que houve de avanço, mas naquilo que ainda é muito complexo para as mulheres. Então, o que nós podemos fazer enquanto mulheres hoje em dia? Nos politizar, tomar frente dessa situação para que cada vez mais a gente faça essa frente de discussão, né, de mobilização diante do mercado de trabalho, onde a gente tem os mesmos direitos que os homens de ganhar as mesmas coisas, de ganhar salários valorizados, assim como os deles, né? Mas para isso a sociedade tem que cada vez mais abrir essa discussão, né? E a gente não ter medo de falar sobre isso. Quer dizer, não é uma situação de um feminismo porque a gente quer ser melhor que os homens, não. O feminismo ele vem travar uma questão que somos semelhante aos homens, né, no que diz respeito ao profissional, neste caso aqui falando de mercado de trabalho. Então, nós merecemos e devemos sim ganhar o mesmo que os homens ganham. Por que teria que ser diferente, né? Então, a gente tem muita água para rolar, a gente tem muita coisa para conquistar em termos de mercado de trabalho, mas o que eu gostaria de trazer para vocês muito rapidamente hoje nesse vídeo é do avanço que houve em relação ao do mercado de trabalho com as mulheres, mas aquilo que ainda está, vamos dizer assim, capengando para as mulheres. Foi um prazer estar aqui, até mais. Obrigada.